Europa foi assolada pelos protestantes, pela reforma protestante, e que desencadeou toda aquela expansão desse novo pensamento contra a Igreja Católica, a crítica contra a Igreja Católica, a gente sabe que foi um choque inicial para a Igreja Católica, perdeu muitos fiéis, mas depois a Igreja Católica entrou no seu contra-ataque, que a gente fala da contra-reforma. E um dos, o Papa, né, junto com seus concílios que foram feitos, algumas medidas foram tomadas. Então a gente lembra do Tribunal da Inquisição, que foi instaurado em vários lugares, o Index, que era a perseguição aos livros que não estavam na lista, olha, tinha uma lista negra, né, que você não podia ler, então principalmente livros de pensadores, filósofos contra a Igreja Católica, protestantes, enfim, e a fundação da Companhia de Jesus, né, por Inácio de Loyola, ela foi fundada e reconhecida pelo Papa, né? Então, qual que era o objetivo da Companhia de Jesus? Era conseguir novos fiéis, né? A princípio, essa tentativa seria na própria Europa, mas depois, com a chegada dos europeus em tantos territórios novos, principalmente a América, despertou então a missão que ficou a mais importante que a gente fala, e quando a gente fala de jesuítas, a gente vai falar da colonização, do envio desses peregrinos jesuítas até a América, e aí a gente fala isso tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa, para poder expandir a fé católica, né? Então o alvo no início, e o alvo sempre foi os indígenas, que eram os povos originários dessas terras que a gente fala descobertas, mas que a gente viu já que eram habitadas há muitos séculos por povos originais aqui. A América Espanhola ficou basicamente ligada à exploração da mão de obra do indígena, e nisso tinha a ligação de que, em troca de não serem escravizados da maneira que os africanos eram, eles tinham a chance de encontrar a Deus, a salvação e se catequizarem. E aqui no Brasil também, os jesuítas foram muito importantes nessa propagação da fé católica. Então, o primeiro jesuíta líder importante que veio para o Brasil foi o Manuel da Nóbrega. A primeira missa rezada que teve lá em Porto Seguro, quando o Cabral chegou, foi rezada lá. E depois o segundo líder jesuíta famoso, e nós que moramos em São Paulo conhecemos bem, é o padre José de Anchieta. Ele fundou a cidade de São Paulo em 1454, no dia 25 de janeiro. Tem até lá, quem vai visita o pátio do colégio, onde foi fundada a cidade de São Paulo, e foi rezada a missa lá também. E o padre José de Anchieta, ele fez uma contribuição muito importante, porque ele traduziu, ele fez um dicionário em tupi. Então, para haver uma facilidade nesta catequização dos indígenas, era importante você entender a língua deles. Então, o padre José de Anchieta fez um dicionário para ficar mais fácil catequizar. Mas pensa que foi fácil? Não foi. No começo, antes dos jesuítas chegarem ao continente, aqui ao Brasil, missionários iam sozinhos, se enfiavam nas tribos e tentavam essa catequização. Obviamente morriam, porque ia sozinho lá, não tinha um contato, às vezes amistoso, ou também não tentava falar a língua. Então a contribuição do José de Anchieta com este dicionário foi muito importante. Grupos de 4, 5 padres eram levados, mas eles não chegavam a entrar nas tribos, eles iam aos pouquinhos, nas aldeias, fazendo um trabalho mais em grupo. E nisso eles tiveram muito sucesso, e quando não tinha sucesso, a gente sabe que esses indígenas eram escravizados ou mortos. Então, os jesuítas, eles têm um papel muito importante na colonização aqui do Brasil e lá na colonização da América.